Bom dia, bom dia a todas, a todos e todes. Meu nome é Carlos Renato Alves da Silva, sou pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? O motivo desse encontro aqui é justificar a minha ausência na reunião, né? Eu estou em férias, né? Mas nem por conta de férias, porque eu estou de férias, eu estou em Cabo Frio, mas eu vou participar hoje de um encontro na L'Oréal, que para mim é muito importante por conta do meu trabalho. E é por isso que eu não vou estar com vocês nessa primeira reunião. Mas eu tinha conversado com o Júnior e ele pediu para que eu fizesse um vídeo. Na verdade, eu dei essa sugestão de fazer um vídeo só para que vocês possam ter uma ideia, né, do projeto e aonde vocês estão sendo convidados, enfim, e convidadas e convidados, né? Eu vou tentar aqui, porque na verdade eu vim de Cabo Frio para cá e eu estou sem internet, eu estou tentando improvisar aqui da melhor maneira possível. Então eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz no seminário, o sétimo seminário Desfazendo Gênero, em Sergipe, agora em dezembro, é, e a gente pode ter uma ideia, né, do que mais ou menos a gente pretende é, nessa reunião, né, de apresentação. Essa é a primeira reunião, onde o Júnior vai fazer a condução, né? Eu sou meramente ilustrativo aqui para apresentar o projeto. Deixa eu só colocar o projeto aqui do começo. É, Só para que vocês tenham uma ideia, esse projeto ele surge de um convite em 2023, né, da Paula Gaudenzi, que já é uma pesquisadora antiga do Instituto Fernandes Figueira, me convidando para fazer um grande projeto, né, que já está no final, sobre subjetividade de crianças e adolescentes com experiências trans. Eu, o Guilherme Almeida, a Márcia Brasil, a Ana Uziel, enfim, a Jaqueline de Jesus e uma infinidade de pesquisadores. E eu, diante do projeto, né, eu fiquei muito curioso em entender como que essas crianças e adolescentes, né, são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, tendo em vista, né, que uma das demandas, né, era justamente essa, né, entender, né, como que esses pais, né, os responsáveis legais, é, entendiam a transgeneridade, né, e o porquê de levar um serviço de saúde. Eu vou passar para o Júnior, ele vai passar para vocês um subprojeto. Na verdade, é um subprojeto, né? O projeto maior, ele é de conhecer o núcleo de estudo de saúde do adolescente, o NESA. Esse aqui é o subprojeto que eu estou passando para o Júnior, para que ele possa passar para vocês. E ele, a princípio, ele tem esse objetivo geral, que é descrever e analisar o NESA, né, que na verdade não é o NESA, mas é o projeto Aquarela, que é um programa que assiste crianças e adolescentes trans dentro desse núcleo na UERJ, ali no Boulevard 28 de Setembro, né? Com vistas a mapear, né, porque a gente, nesse projeto, a gente vai traçar trajetórias, né, de como que essas crianças e adolescentes chegam ao NESA, o único serviço habilitado para crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. E aí que entra, né? A gente conversou com Márcia Brasil na época, que hoje está na Policlínica Piquet Carneiro, no ambulatório Transidentidade, e ela tinha me dito que tinha sido fracassado uma ideia de mapeamento, não só para crianças e adolescentes trans, mas de uma forma geral para o público, né, trans, público de travestis e trans, via Defensoria Pública, né? E a gente pensou que o Centro de Cidadania LGBTI do programa Rio Sem LGBTI Fobia poderia ser uma estratégia interessante para que a gente pudesse mapear. Daí que surge a ideia, né, da gente poder fazer essa metodologia. Na verdade, é uma técnica, é é uma estratégia técnica, né, de mapear os pontos de atenção, tanto de saúde e de cidadania de crianças e adolescentes
no estado do Rio de Janeiro via os centros de cidadania. Né? Eu vou passar aqui bem rapidinho, porque isso vai ficar com vocês. Então, só em amarelo, né, que a gente vai ver como o objetivo focado, né, nesse braço, né? Então, a gente tem dois braços nessa pesquisa, um no NESA e o outro nos Centros de Cidadania LGBTI do Estado do Rio de Janeiro, que é descrever as iniciativas locais destinadas ao atendimento de CAETs. A gente usa CAET, depois eu até explico para vocês por que que a gente usa experiências trans, né? Então, crianças e adolescentes com experiências trans em diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a mapear territorialmente esse serviço de saúde. E não é só saúde, mas de cidadania, quer dizer, todos os serviços de aporte, de apoio a crianças e adolescentes trans, né? Desculpa. Isso está vinculado a uma ideia, né? Que infelizmente ainda está para regulamentar, né? O PAS Pop Trans, que contempla, né, o mapeamento, né, e a criação e incentivo dos serviços de saúde para pessoas travestis e trans em todo o Brasil. E esse mapeamento mostra claro, né, que existe mais iniciativas locais do que serviços habilitados pelo Ministério da Saúde, né? Isso é muito curioso, né? Eh, Tem financiamento, isso aqui eu não vou falar, tem, enfim, tem todo um arcabouço teórico aqui e de movimentos sociais, né? A decisão do Conselho Federal de Medicina que cai como uma espada, né, dentro desse projeto, que a gente teve que mudar o campo, que era Piquet Carneiro e agora no NESA, né? Mas depois a gente conversa melhor. E aí, o que que a gente viu como um percurso metodológico, e aí eu vou ficar só no nosso braço, que é o levantamento do atendimento e identificação de possíveis serviços de atenção, como eu já tinha falado antes, via os Centros de Cidadania LGBTI do Estado do Rio de Janeiro. Em linhas gerais, a gente, nesse momento, né, além do Júnior, que está como coordenador, né, desse projeto, no que tange os bolsistas que a gente deve contratar. A gente, a princípio, a gente tem a ideia, diante do nosso financiamento, de contratar 10 bolsistas, mas eu tinha conversado com ele que isso pode ficar entre 11 e 12. São bolsistas de nível médio que vai fazer, na verdade, coletas, que aí isso está lá no projeto, a gente fez um checklist, né, de informações, mas isso a gente tem conversado com o Júnior, e a gente está lapidando ainda, não só o instrumento de coleta, mas as estratégias. Se vai ser só via e-mail para as secretarias municipais de saúde, né? E as consultas nos próprios centros de cidadania e redes sociais, enfim, é basicamente isso. A ideia é essa, a gente vai distribuir agora, né? Diante disso aí com o Júnior, ele vai fazer esse dimensionamento de 3 meses. A gente tem hoje, né, a seguinte situação para esse projeto. É um projeto de 2 anos, agora em fevereiro ele está no final do primeiro ano. A gente tem que apresentar um relatório, que aí é comigo, né, para renovar esse projeto por mais um ano, né, terminando em fevereiro de 2027, né? E aí com a possibilidade de extensão de bolsas e por aí vai, que depois a gente conversa melhor nas reuniões. Então, assim, as dúvidas que vocês tiverem, né, vocês podem passar para o Júnior e ele passa para mim, e eu peço mil desculpas, né, de não estar junto com vocês, né, de uma forma síncrona, mas é isso que eu consegui fazer hoje, né, e me coloco à disposição. O meu e-mail tá. Essa é uma foto que mostra esse encontro que a gente fez em abril. Com o Hernani, para a gente poder fazer uma formalização. Quer dizer, ainda em vias de formalização, estou passando para o Júnior ainda um termo de anuência e depois um termo de cooperação, enfim, para a gente poder celebrar e fortalecer esse projeto. Tá? Então é isso, tá? O meu e-mail, meu telefone, o Júnior pode passar para vocês e fiquem à vontade. Mas se puder centralizar tudo no Júnior, eu vou ficar muito grato, tá? Então, um bom dia e uma boa reunião para todos, todas e todas. E fica aqui o meu abraço muito grande e não só grande, mas emocionado diante de um projeto que vem ao encontro de tudo aquilo que a gente pensa para um mundo melhor, tá bom? Beijos. Vou interromper aqui o compartilhamento e interromper aqui a gravação também, tá?